no ar no nosso 4º episódio Propósito Podcast. Esse é um projeto de 2020 e que em 2024 ele nasceu. Nasceu para a gente falar de propósito, empreendedorismo, formas de relações que nos levam ao mais. Então essa é a nossa grande ideia. Comecei trazendo mentores, mentorados, parceiros. Estamos no YouTube, no podcast, então se você está aqui assistindo, já curte, comenta, compartilha, que a gente possa levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Dá o like agora, depois se não gostar, tira o like, né? Mas já aproveita, senão depois vai esquecer no final. Nessa 4ª temporada, a gente está entrevistando meu amigo, parceiro, Jefté Lisovski. A gente fez nossa primeira live juntos em 2020. Jefté é advogado, tributário, sistêmico, fala sobre a postura sistêmica, ela dá o tom das relações jurídicas entre cliente, processo e dinheiro. Jefté é advogado, tributário. Jefté, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite, né? Pela generosidade de me convidar e minha oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho aqui, falar um pouquinho do que eu faço, do meu dia a dia, dessa experiência que eu tenho, né, na advocacia tributária e com essa visão sistêmica. E tu sabe, eu sou um fã teu desde lá de 2020, quando eu comecei uma mentoria tua, né? Ali eu destravei no Desencrise. Isso. E ali eu consegui destravar essa minha relação com as mídias sociais, Instagram, de uma forma geral, né? E é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Profissional. Então, eu fico muito feliz, lisonjeado de estar aqui, assim, nesse momento tão importante para ti, né? Que é esse start e poder, de alguma forma, retribuir aquilo que você me deu, né? Me entregou de forma tão valiosa e que eu uso, né? Dia a dia, no meu trabalho, na minha profissão, e na forma como eu me comunico com as pessoas. Jefté, vamos começar do começo, então. Como que a gente une tanta coisa importante? Advocacia tributária sistêmica. Onde que a advocacia encontrou a visão sistêmica para contribuir na solução dos conflitos? Não sei se seria a melhor forma de perguntar isso para você. Olha, para mim, essa visão sistêmica, ela foi uma mudança de chave na minha postura como profissional. Eu vinha de quadros sucessivos, né, de doença, intercalando. Eu fui um daqueles advogados que gabaritou os problemas que o advogado tem ao longo da carreira por conta do exercício da atividade da profissão, né? Estresse em demasia, problemas hormonais, problemas no corpo, o corpo não funcionava direito, tive 2 cirurgias, passei por 2 cirurgias e teve um momento que eu entrei em depressão, em que você está já num estado de desistência da própria existência, né? Em que você já não vê graça, não vê cor em absolutamente mais nada. Ali, de alguma forma, eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente do que eu vinha fazendo. A minha vida inteira foi dedicada a uma questão de uma busca por meio da razão de soluções para o que eu vivi, experienciava, né, tentando compreender tudo aquilo que, de alguma forma, eu percebia que estava aquela, não é uma dor, mas aquela insatisfação, aquela incompletude. A profissão, por mais que a gente eu conseguisse ao longo da carreira ter tido sucesso, não era nunca o suficiente, essa riqueza não ficava, esse dinheiro não permanecia, os clientes também, então é como se eu estivesse nadando contra a correnteza. Uma hora que eu quase desisti. Não dá para ficar nadando rio acima mesmo, que é muito desgastante, né? É muito difícil a gente vencer. E aí eu resolvi compreender, de saber, né? Saborear o saber. E aí foi quando a Patrícia, a minha esposa, ela teve acesso a uma formação no Raízes Instituto, em Consteladora, e ela trouxe, né, um pouco dessa visão, não conseguia compreender exatamente como, assim, eu não conseguia explicar exatamente o que era isso. E aí tive uma oportunidade de um seminário em São Paulo, com a Sophie Hellinger, esposa, construiu, concebeu as constelações do jeito que a gente conhece hoje, né? Ele se inspirou, as constelações até um pouco anterior a isso, mas o formato que se utiliza hoje foi ele que esculpiu, né? Sim.
E aí fui lá, e lá eu acabei passando por um exercício sistêmico, por uma dinâmica em que a Sophie Hellinger, acabou me apresentando algo muito uma emoção relacionado ao meu pai. Comecei um caminho de autocompreensão, né? Sabendo pelo menos por onde eu tinha que começar, por onde eu tinha que dar os primeiros passos para eu buscar aquilo que eu percebia que de alguma forma me faltava. E foi assim que eu entrei. Foi assim que eu comecei. E ali, não sei te dizer em que momento aconteceu isso, mas as coisas começaram gradativamente a, sabe, se encaixar, uma compreensão aqui, outra compreensão ali, começou a mudar algo que eu não sabia exatamente como, até que em determinado momento eu paro, olho e vejo, olha, aquelas sensações que eu tinha, por exemplo, no passado, de angústia, aquela sensação assim de frio constante na barriga, né? Assim, aquilo parece que não tinha mais, não existia mais. E eu te dizer em que momento isso aconteceu, né? Em que fase isso aconteceu, mas o fato de eu ter começado essa jornada, né, dentro da visão sistêmica, aprofundada, aplicado isso na minha própria existência, trouxe uma postura diferente diante de todas as minhas relações. E essas relações começaram a mostrar para mim essa mudança, começaram a ter resultados diferentes daquilo que eu tinha antes, muito mais leve, muito mais fluido. Então, e aí é isso que eu trago agora para essa visão do advogado. Trago essa experiência minha, que foi tão enriquecedor para mim, para o advogado, para a atividade. Como advogado, Justem, essa postura muda na relação com o teu cliente que procura, ou ela muda mais coisas? Muda a forma como você olha para o processo, muda a forma como você olha para o tributo, muda a forma como você olha para o Estado, muda tudo isso? Todas as relações, porque em todas as relações sempre tem algo em comum. O eu que me relaciono com tudo. E esse tudo, todas essas relações, de alguma forma, trazem uma informação importante, uma informação que mostra para você qual é o teu movimento em relação, então, àquela relação. Algumas relações, a gente é cíclico, né? Então, movimentos para o mais, movimentos para o menos, mas normalmente é um movimento para o mais e para o menos, mas numa crescente, né? Ou pelo menos a gente imagina que esse seja o mais adequado. Óbvio que tem relações que chegam ao topo e acabam também, né? Assim como nós, né? Nós temos um ápice e em algum momento a gente vai em direção à morte. E aí, trazendo isso para a visão sistêmica, a gente começa a perceber na nossa vida esses movimentos, para o mais e para o menos, e a gente consegue perceber em todas as relações que a partir do momento que você toma uma postura nova dessas relações, todas elas vão te mostrando um resultado diferente. E aí eu posso te dar um exemplo, né? Um movimento inconsciente, aquele que eu falei que a Sophie me mostrou, era um movimento arrogante meu, né? Uma pessoa, mas na minha postura de me lugar do pai, dentro do meu sistema familiar. E aí, quando você faz um movimento desse, e muitas vezes você faz isso em lealdade ao próprio sistema, até porque meu pai também tinha esse movimento em relação ao dele, o vô também em relação ao bisavô, você faz esse movimento de forma inconsciente, né? Sem saber que você está assumindo esse lugar. Mas as relações apontam para isso. Vem aquele cliente que tem um problemão e diz, eu tenho um problema, traz o teu problema que eu vou resolver. Então, como é que o pai faz? O pai entrega tudo, né? Porque é um movimento natural, né, dos pais. Entregar bastante, entregar a vida, entregar algo muito valioso, que não tem como ser retribuído. E aí o cliente vem e diz, eu tenho um problema, resolva esse teu problema, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, não tem problema, vamos resolver o teu problema primeiro. E aí eu voltava para a minha organização lá, para os meus sócios, os diretores, e eles me questionavam como é que nós vamos sustentar esse negócio. E aí se instaurava com que vocês não percebem a necessidade da gente cuidar do nosso cliente primeiro de tudo. Coitado do nosso cliente, ele está passando por um momento de dificuldade, a gente está aqui, tem que ajudar ele, para depois ele ter em algum momento esse movimento. Então já se instaura relações em desequilíbrio, né? A relação em que eu entrego demais.
e não toma a contrapartida adequada. Na relação de casal, a mesma coisa. Em muitos momentos, a esposa percebeu isso de forma muito clara, em muitos momentos eu assumi essa posição também. E assim é com os funcionários. Então, você se habitua a estar num lugar em que você sabe tudo que as outras pessoas têm que fazer, tenta educar as pessoas, tenta dizer para elas o que elas têm que fazer e tudo mais, que é aquela função sempre do educador. E você não trata essas pessoas de uma forma equivalente. Como você não trata essas pessoas de uma forma equivalente, você também não tem uma retribuição equivalente. E aí, óbvio, as relações ficam em desequilíbrio, né? Um desequilíbrio grande. Ou, nesse desequilíbrio, o devedor. Então, ele fica por um tempo, toma algo, cliente. O devedor. O devedor. Aquele que se sente devedor, aquele que toma demais. Ele é devedor e não, normalmente vai embora. Isso, ele normalmente é que vai embora. Para ele é toda a relação. Para todas as relações. E é um peso muito grande para todas as relações que, de alguma forma, se quer fazer com que a relação se estabeleça e se cresçam. Duas pessoas. Porque, eventualmente, pode se sustentar uma relação em que um continua dando demais, mas já não é uma relação, por exemplo, com o cliente, não é uma relação com o cliente, de equivalentes. É uma relação paternalista. É uma relação em que você é o pai. E muitas vezes, por a gente assumir esse lugar, desculpa o nome, tem uma importância fantástica nisso, né? A gente se sente poderoso, né? Diante de uma situação como essa daquele cliente, né? Vitimizado, com dificuldade, e eu tenho a solução para ele e ele não precisa me retribuir em relação a um poder enorme, né? Só que isso, ao longo do tempo, é caro, custa a saúde, custa as relações pessoais. E a partir daí, quando eu comecei a perceber esse meu movimento, entendi esse meu movimento, eu estava ocupando, ali eu comecei uma jornada para eu simplesmente ser o filho do papai, o filho do pai, o filho da minha mãe, só, mais nada. Devolver o lugar deles, a importância deles dentro de mim aqui, a inclusão deles dentro de mim. E isso trouxe um poder fenomenal, né? Que de mim irradiou para as minhas relações. Olhando para o advogado, vamos dizer que boa parte deles, imaginando, estou supondo, que boa parte deles gostariam de ter uma jornada como a tua, de sucesso, de crescimento, de reconhecimento no meio onde você tem. É claro que nós estamos pautados no reconhecimento, né? Ele é uma consequência de um trabalho bem feito, que não necessariamente só o advogado, né? Mas várias profissões gostariam de ter essa consciência. Como que a gente estabelece ou desperta essa consciência no advogado ou num outro profissional? Aprender a ter a postura coerente no lugar certo, estabelecer uma boa relação para que haja fluidez, para que o cliente venha e permaneça. Como que a gente desperta, olha para isso e vive nessa postura? Primeiro, como funcionam as relações humanas, né? Bert, dentro da visão sistêmica. Então, Bert trouxe algo muito importante e contribuiu muito quando ele percebeu que nessas relações humanas existem algumas ordens que movimentam usualmente a nossa existência, as nossas relações. Então, pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Compreender essas ordens ou essas leis sistêmicas já é um grande passo, né? Perceber que dentro do pertencimento todos pertencem, não é possível dentro do sistema você, por exemplo, haver uma exclusão. Então, você tem aqui o filho, vou colocar um exemplo aqui, né? Bem rapidinho. Papai, mamãe e o filho. E aí, o meu caso, a exclusão que foi feita dentro do meu sistema. Eu inverti a ordem, né? Então tirei meu pai dessa posição, eu assumi esse lugar, né? Dentro desse campo de pertencimento. Papai pertence a esse campo, então eu tenho que dar o lugar dele. E aí a minha relação com as pessoas se instaura de uma forma equivalente. Eu não preciso mais fazer esse movimento paternalista. Ordem. Mantenho a ordem dentro do meu sistema. Aquele que veio antes, eu dou lugar dele que veio antes, né, de mim. E o equilíbrio se instaura a partir do momento que isso aqui está completo, que isso aqui tem tudo, e tudo que pertence está no seu devido lugar. Eu olho para frente e aí eu instauro relações em equilíbrio, porque nada daqui me falta mais. Eu te imagino. Olha só, eu estou nesse lugar aqui, papai,
vou para o mundo de alguma forma buscando esse reconhecimento que eu não tenho. Me falta um reconhecimento aqui. Que reconhecimento é esse? É um reconhecimento daquele que veio antes de mim. Então eu vou para o mundo e digo, eu quero de você aquilo que eu não tenho aqui. E aí essa é uma armadilha que muitos advogados caem, né? Muitos advogados acabam se inebriando profissionais, se inebriando pelo reconhecimento. E aí, quando vem a remuneração, ela não vem no equilíbrio ou não vem no valor, na contrapartida do valor que foi entregue. Porque, de certa forma, eu estou recebendo aqui pelo reconhecimento. O cliente está me dando algo que está me faltando. Então, o que é esse algo que tá me faltando aqui? Essa posição paternalista, vem um cliente que é o filhinho, aquele que vem só tomar. Então, ele está me entregando algo que é o que eu busco nele, essa posição de pai, de ser pai dos meus. E aí ele me entrega dessa forma. Precisa remunerar de uma outra forma? Não há necessidade mais de remunerar de outra forma. Essa é suficiente para mim. Eu me enibrio, me preencho por essa forma de ser remunerado. E aí você percebe que, a partir do momento que você faz essa inclusão, o que você me perguntou, né, como é que o advogado toma consciência disso, a partir do momento que o advogado compreender essas leis sistêmicas, como elas atuam, faz a devida inclusão dentro do sistema. E aí essa inclusão quer dizer que todo mundo tem que estar dentro, em nós, dentro da gente. A gente emana a forma como a gente percebe o nosso sistema. Então, quando você faz isso dentro de você, internamente, você vai para o cliente, diante dele, e você não vai mais buscar o reconhecimento, você vai entregar um serviço e vai pegar a tua parte de remuneração, riqueza, correspondendo ao valor daquilo que tu entrega. Então, quando você vira essa chave, quando você começa a olhar os teus clientes, as tuas relações de equivalentes dessa forma, meu amigo, é algo muito poderoso. Depois que eu comecei a buscar entender melhor as leis sistêmicas de alguma maneira e convivendo muito, talvez buscando isso para mim, mudou muito a minha forma de atender, mudou muito até as pessoas. E aí concordando com a tua explicação agora. Né? Era um tipo de público e hoje é um outro tipo de público totalmente. Né? Então isso realmente reflete primeiro em nós, como que é a minha postura. Porque muitas vezes a pessoa chega até nós reclamando do outro, do mercado, reclamando, e aí coloca a culpa no outro. A gente poderia não olhar numa visão sistêmica, né? Imediatamente eu costumo dizer que é falta de autorresponsabilidade. É tu olhar o advogado de sucesso, o empresário de sucesso, o empreendedor de sucesso, ele tem sucesso a partir da postura dele, do movimento dele, das conquistas dele, estando no lugar certo, no lugar de ordem, tendo coerência nas relações, independente de mês do ano. Eu assisti esses dias uma palestra de uma empreendedora e ela falou justamente sobre isso. Olha, agora no mês de janeiro, agora a gente já está em março, no dia dessa gravação do podcast, mas em janeiro, ela falou que eles não iam bater a meta e ela foi lá fazer uma reunião. Por quê? Porque o dinheiro sumiu do planeta Terra em janeiro. E aí? E aí ela falou, não, a gente vai bater nossa meta, independente. Assim como tem gente que diz que muda o governo e agora eu não mudo mais, não bato mais a minha meta. Engraçado que os grandes advogados, os grandes executivos, empresários, eles continuam entregando seu resultado, independente dessa